Hoje eu vou fazer um tour pela minha estante. Faz um ano que eu tenho essa estante aqui e quando eu organizei ela pela primeira vez, eu gravei todo o processo e postei aqui no canal. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para esse vídeo organizando a estante, caso seja do interesse de vocês assistir ele também. Essa estante aqui é um móvel planejado, então ela foi feita especialmente para esse espaço aqui, que é o escritório, e cada detalhe dela foi pensado por mim. Ela realmente é a minha estante dos sonhos. Eu vou deixar para vocês aqui na tela as medidas dessa estante, vou deixar as medidas de comprimento, largura e profundidade. Eu acho que essa estante tem um tamanho ideal, eu não penso que uma estante tenha que ser maior do que isso. Hoje em dia eu não sou de comprar muitos livros físicos, porque eu também tenho o hábito de ler livros através do Kindle, então eu acabo comprando somente aqueles que eu tenho maior interesse. E antes de organizar aqui essa estante, eu acabei fazendo uma limpa enorme, eu doei muitos livros para uma biblioteca de uma escola municipal. Então saiu muita coisa aqui dessa estante e hoje eu tenho somente os livros que realmente me interessam ou livros que me marcaram muito em algum momento da minha vida e aí eu tenho um apego emocional neles. Vocês vão ver agora que a minha organização não faz muito sentido aqui na estante. Eu tento deixar a maioria dos meus livros organizados por gênero e quando eu tenho uma série de livros eu também mantenho eles bem próximos uns dos outros, porque eu acho que eles têm que ficar juntinhos, né? Mas também eu tenho alguns livros que não estão organizados por gênero, mas sim por, sei lá, porque eu acho que eles combinam entre si, porque eu acho que as capas ficam muito bonitas juntas. Alguns nichos não estão muito bem organizados, mas é a forma como eu acho que fica legal. Eu tive que colocar o meu tripé no máximo para conseguir filmar o topo da estante para vocês. E como eu sou baixinha, eu não vou conseguir mostrar muita coisa sem ser dessa forma, pelo menos dessa última prateleira aí da estante, porque realmente é alto para mim. Mas assim vocês conseguem ver então o final da estante e também conseguem ver a estrela principal aqui desse escritório, que é a minha jiboia. Todo mundo que entra aqui elogia, fica admirado com ela, todo mundo quer uma mudinha e ela realmente já está invadindo esse espaço todo. Ela cresce por cima da minha estante, ela vai para a prateleira ali da minha mesa, que vocês já estão conseguindo ver um pouquinho. Inclusive, se vocês quiserem um tour também pela essa parte ali do meu computador, comenta aqui que eu vou gravar para vocês. Também tem um ramo enorme aqui dessa jiboia que desce e abraça toda a minha estante e eu acho isso muito lindo. Vou mostrar para vocês também isso depois, conforme a gente for descendo as prateleiras. Então esse aqui é o primeiro nicho da minha estante e eu vou começar falando para vocês sobre esse enfeite que tem aqui, que é uma coisa que também chama bastante atenção. É um leitor ou uma leitora, né, que tá segurando um livrinho e eu acho que fica muito bonito aqui na estante. Eu acabei colando ele porque eu fiquei com medo do Bartô derrubar, porque ele sobe muito aqui na minha estante e eu deixo ele caminhar livremente aqui pelos nichos, então vez ou outra cai algum livro, cai algum enfeite, mas essa daqui se cair quebra, né, então eu acabei colando mesmo. Esses são os livros que ficam no meu último nicho da estante, eles são super variados, são livros assim que eu não saberia dizer qual é o gênero exatamente, então eles ficam ali juntinhos. Esse livro aqui é um livro de vários contos de realismo fantástico do Murilo Rubião. É um livro que eu li por causa da escola e eu acabei me apaixonando, então esse é um livro muito especial para mim, que eu gostei muito de ler. Esse segundo livro aqui é um livro de crônicas escrito pela minha mãe. Aí eu tenho também 2 livros da Paula Pimenta, que também foi uma autora assim muito especial para mim na adolescência, então eu acabei guardando 2 livros que são os que hoje em dia eu mais gosto, né? Que é esse livro aqui de poemas, Confissão, e também esse livro de crônicas, Apaixonada por Histórias.
Nesse nicho aqui ao lado, eu deixo alguns livros que eu enquadro eles como livros de história, mais ou menos. Então eu tenho esse livro aqui, que é o Mary Stuart, do Alexandre Dumas, que é, na verdade, uma ficção baseada na história da Rainha Maria da Escócia. Então, não é bem verídico, mas é inspirado, então por isso que esse livro fica aqui nesse nicho. Depois eu tenho 1808, 1822, ainda falta um livro para eu completar essa coleção aqui, que é o 1889, se eu não me engano. E eu tenho também do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Esse também foi um livro que eu tive que ler por causa da escola, por causa do vestibular, e também acabei me apaixonando por essa história. E nesse nicho aqui eu deixo todos os meus livros da Lucinda Riley, que é uma escritora de romances que eu gosto bastante. E o meu sonho é ter todos os livros publicados da Lucinda Riley. Então, se tudo der certo, nesse nicho aqui ainda vai ter mais alguns livros. Aqui nesse nicho eu deixo o meu único Funko. Eu acho que todo leitor tem pelo menos um Funko na estante. Esse Funko eu comprei lá no Paraguai, na loja Shopping China. E lá era uma perdição, tinha muitos Funkos, mas eu queria muito um personagem que fosse um leitor ou então um personagem literário para colocar aqui na minha estante. E eu sempre gostei muito da Bella, que é uma princesa leitora da Disney. E eu gostei muito que esse Funko aqui da Bella vem justamente com uma cena dela lendo um livro e também tem mais alguns livrinhos aqui ao lado dela. É muito bonito, muito delicado e eu acho que combinou muito bem com a minha estante e com o que eu estava procurando. Então a minha coleção de Lucinda Riley começa com esse livro aqui, que é A Luz Através da Janela. Aí depois eu tenho todos os livros da coleção das Sete Irmãs. Então aqui eu tenho o primeiro volume, que se chama As Sete Irmãs, A Irmã da Tempestade. Essa série aqui mudou de editora ao longo da publicação, então esse primeiro volume ele é da editora Novo Conceito e depois ele seguiu sendo da Arqueiro, então vocês percebem que as capas mudaram bastante, né? Essas capas aqui da Arqueiro são bem mais coloridas, são brilhosas. Eu ainda penso em comprar o primeiro volume também da editora Arqueiro, só para ter assim padronizado. Mas eu também não vou me desfazer desse aqui, porque eu acho que esse livro vai ficar cada vez mais raro, né, de encontrar com essa versão de capa aqui da Novo Conceito. O terceiro volume, então, é A Irmã da Sombra. O quarto volume é A Irmã da Pérola, A Irmã da Lua, A Irmã do Sol, A Irmã Desaparecida, e aqui o último volume da série, Atlas. Esse é um daqueles nichos que eu falei para vocês que não segue uma lógica nenhuma na hora da organização. Então, esses livros estão juntos porque eu acho que as capas ficam harmônicas entre si, acho que elas ficam muito bonitas. E é esse o meu critério de organização para esse nicho. Aqui nesse nicho eu também tenho uma decoração. Aqui eu tenho essa torre. Eu tenho ela há bastante tempo, ela sempre acompanhou todos os meus livros e eu acho que ela combina super bem aqui com esse nicho, principalmente por conta dos livros do Dan Brown, que muitas vezes se passam na França ou mencionam Paris e enfim. Quem lê o Dan Brown sabe o quanto que ele explora, né, a Europa nos livros dele. Aqui eu tenho Anjos e Demônios, do Dan Brown. O Código da Vinci, O Símbolo Perdido. Essa edição aqui já tá bem maltratada, né? Ela tá bem amassada aqui e ficou bem amarelada também ao longo do tempo. Mas é um livro muito especial que eu jamais vou me desfazer. Eu amo essa minha coleção aqui. Inferno, Origem. Esse aqui é o último livro do Dan Brown que eu tenho, então agora eu passo para este pequeno livro, que é It, a Coisa, do Stephen King. Foi o primeiro livro que eu li do Stephen King, mesmo sendo deste tamanho aqui. E foi uma leitura muito especial também.
Joyland, do Stephen King. Esse aqui, em compensação, é bem menor do que It. E eu tenho mais um livro do Stephen King, só que esse eu deixei em outro nicho que vocês vão ver logo logo. Flora Han. Esse livro aqui é de uma autora coreana, então eu não vou me atrever a pronunciar o nome dela porque eu não vou conseguir. Continuando aqui então, eu tenho o livro Sapiens. Esse é um livro que eu tô lendo atualmente, então eu ainda não concluí essa leitura. Eu tô, na verdade, bem no início, ó. Vocês conseguem ver a minha marcação? E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui Antes que o Café Esfrie. Esse livro, gente, é um livro que me tocou muito. Se eu não me engano, são 5 contos que falam sobre viagem no tempo. Mas não é nada como vocês já viram antes. E esse foi um livro que eu me acabei chorando. Descemos mais um nicho aqui. E esse aqui é o meu nicho que eu considero de fantasia. Então aqui eu tenho alguns livros do Harry Potter. Essa também é uma coleção que eu pretendo construir. Então eu tô bem aos pouquinhos adquirindo. E pra ficar bem temático, né, eu coloquei essa coruja aqui em cima. Essa coruja aqui, ela é o meu xodó aqui nessa estante. Ela é toda peludinha. Eu acho que ela combina muito bem com essa temática do Harry Potter. Então, por isso que eu deixo ela aqui em cima. Essa coruja aqui, na verdade, acabou me dando um start em querer colecionar corujas. Porque eu acho que elas têm tudo a ver com livros também. Então, eu gostaria de ter várias corujas espalhadas pela estante. E essa também vai ser uma coleção, então, que eu vou ir construindo ao longo dos anos. Aqui, então, eu tenho a minha coleção de livros do Percy Jackson. Eu tenho O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Aí eu tenho também alguns livros da Colleen Houck, que é a autora da Saga do Tigre. Então, eu tenho A Maldição do Tigre. Essa capa é espetacular, fala sério, olha o efeito que ela dá quando a luz rebate. Acho que essa aqui é uma das capas mais bonitas que eu tenho na minha estante. O Resgate do Tigre, esse aqui é o segundo volume da série. A Viagem do Tigre, esse foi um livro que eu li na beira da piscina, então olha só como é que ficou aqui essa borda do livro, levantou todo o plástico aqui, ó. O Destino do Tigre. Essas cores aqui também são muito bonitas. E o último livro da série, que é O Sonho do Tigre. Ainda da Colleen Houck, eu tenho também alguns livros que fazem parte de outra série dela, que é a Deuses do Egito. Então esse aqui é o primeiro volume, que é O Despertar do Príncipe. Essas capas aqui também têm esse mesmo efeito ali da Saga do Tigre. O Coração da Esfinge. A Coroa da Vingança. E aí eu tenho um spin-off aqui da série, que é O Duelo dos Imortais. Aqui eu tenho 2 livros da Sarah J. Maas, que são parte da série do Trono de Vidro. Então eu tenho aqui o primeiro volume. E tenho aqui também o segundo volume, que na verdade é um spin-off, então ele não é oficialmente o volume 2 da série, mas eu tô lendo esses livros aqui por ordem de publicação. Por ordem de publicação, esse aqui é o segundo livro, A Lâmina da Assassina. E para quem leu a Saga do Tigre, talvez vai entender o que é para ser isso aqui. Eu mesma fiz essa cobra aqui, eu fiz ela há muitos anos, quando eu tava obcecada pela Saga do Tigre, então eu fiz com aquela massinha Durepox, e aí depois eu pintei com essa tinta metálica dourada. É para ser uma personagem da série. Normalmente eu deixo ela aqui, próxima dos livros da série, né? E eu fiz ela de uma forma que eu conseguisse colocar ela no braço, porque é dessa forma que a personagem usa no livro. Então eu queria fazer um acessório igualzinho no livro, só por brincadeira, porque, enfim, eu era muito fã mesmo da série. Então dá pra vestir ela igualzinho no livro, mas eu, na verdade, deixo ela só de enfeite ali na minha estante. Nesse nicho aqui vocês conseguem ver bem a real dona dessa estante, né? Aqui eu deixo um livro que é muito especial pra mim, é um livro que eu sempre quis comprar, sempre quis ter na minha estante. Eu ainda não li ele, porque ele realmente é enorme e eu ainda tô criando coragem pra fazer isso, mas eu quero muito ler esse livro.
E aqui eu tenho mais uma coruja. Essa coruja aqui, ela é bem pesada. Eu comprei ela em Foz do Iguaçu, lá no Parque das Aves. Então, ó, tá até com etiqueta aqui ainda, gente. Continuando então os meus livros de fantasia aqui nesse nicho. Aqui eu tenho só livros da Sarah J. Maas. E esses aqui são de outra série. Esses são de Corte de Espinhos e Rosas. Então eu tenho os 4 volumes e também o spin-off. E aqui vocês estão vendo mais uma vez em que eu tentei fazer uma coisa em homenagem a uma série que eu gostei muito. Então, eu não sou nenhuma artista, nossa, muito longe disso, mas às vezes eu gosto de brincar. Então, eu peguei esse pedaço aqui de madeira, ó, eu nem pintei a parte de trás. A parte de trás ficou do jeito que tava. Então, eu pintei aqui a Corte Noturna, que também é um local muito especial aqui para quem leu essa série de livros. E não ficou lindo, gente, tem esse detalhe aqui, ficou muito péssimo. Era para dar assim a impressão de que tem uma montanha atrás da outra e tal, né? Mas eu, enfim, não sei fazer essas coisas, eu só tava brincando aquele dia. Mas pra mim tá legal, né? Eu queria muito ter algo dessa série e eu nunca encontrei em nenhum lugar, então eu mesma fiz. No nicho ao lado eu deixo os meus livros clássicos. Então eu tenho aqui toda a minha coleção de livros da Anne. Aí eu tenho Orgulho e Preconceito. Esse também é um livro que eu acho lindíssimo, essa capa é maravilhosa. Cada detalhe aqui é lindo também. Então esse aqui é um livro que eu tenho muito apego, eu gosto muito, muito dele. Eu acho essa edição muito confortável de ler. Então, se tu tá procurando uma edição bacana de Orgulho e Preconceito, essa aqui é uma boa opção. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse foi o primeiro livro de capa dura que eu comprei. E eu me senti, assim, muito orgulhosa de mim mesma quando eu comprei esse livro, porque eu queria muito ter um livro desses na minha estante. Eu fiquei muito feliz de eu mesma ter comprado ele pra mim. Continuando aqui com os meus clássicos, o próximo livro é Rumo ao Farol, da Virginia Woolf. Esse livro aqui, ele tinha uma jacket, mas eu acabei perdendo ela. Então vocês conseguem ver aqui pela lateral o título do livro e a autora. O próximo livro é O Pequeno Príncipe. E essa edição aqui, ela é super legal porque ela é acolchoada, então é bem gostoso ficar apertando o livro assim. O Morro dos Ventos Uivantes, Dom Quixote. Essa edição aqui é uma edição reduzida, então não tem toda a história aqui. Aí eu tenho Viagem ao Centro da Terra e tenho também 20.000 Léguas Submarinas. Descendo mais um nicho aqui na minha estante, aqui eu deixo todos os meus livros de romance, então são livros bem variados. Esse foi o gênero que mais saíram livros, que eu mais doei, então ficaram aqui só os que eu realmente gosto mais e alguns mais recentes assim também. Então aqui eu tenho Austenlândia, da Shannon Hale, Ser Feliz é Assim, e tenho também aqui o box dos livros de Para Todos os Garotos que Já Amei. E aqui ao lado eu tenho mais alguns livros, então eu tenho esses aqui, que são da Stephanie Perkins, que é Ana e o Beijo Francês, Ayla e o Final Feliz. Tenho Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cirqueira, A Pequena Livraria dos Sonhos, A Troca. Aí eu tenho 2 livros da Taylor Jenkins Reid, que é Amores Verdadeiros e Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Aí eu tenho 2 livros da Ali Hazelwood, que é A Razão do Amor e A Hipótese do Amor. E aqui eu tenho esse pin de A Hipótese do Amor, que foi quando eu comprei o livro na pré-venda, então vem esse brinde aqui comprando pela Amazon. E por último eu tenho aqui 2 livros da Alicia K. Adams, que fez essa série de livros do Clube do Livro dos Homens, né? Mas eu acabei não concluindo essa série e eu também não tenho mais interesse em continuar a leitura desses livros, então eu parei aqui no 2º volume. Eu tenho o Clube do Livro dos Homens e Missão Romance. Nesse nicho ao lado dos livros de romance, eu tenho alguns livros que são de não ficção. Então eu tenho Comece pelo Porquê, O Poder do Subconsciente, Sobre a Escrita do Stephen King
e O Poder do Hábito. Chegamos então no último andar da minha estante e aqui é onde ficam aqueles livros mais esquecidos e que não tem muito a ver com o restante da estante, né? Então eles ficam tudo aqui embaixo. Então aqui nesse nicho eu tenho 2 livros de sebinho e tenho um livro da minha infância, então eu guardo ele de recordação aqui. A minha jiboia ela termina justamente aqui nesse nicho, então eu já tô vendo que tá nascendo, né? Tá saindo mais uma folhinha, ela não para de crescer. E logo aqui ao lado eu também tenho mais um nicho dessa mesma categoria, mas aqui eu deixei todos os meus mangás e minhas histórias em quadrinhos. Então aqui eu tenho uma coleçãozinha de A Turma da Mônica Jovem. Eu era fascinada por Turma da Mônica Jovem e eu li até o volume 60 e eu guardei todas as minhas edições porque eu tenho um apelo emocional por eles, né? Aqui ao lado eu tenho mais algumas histórias em quadrinhos. Algumas são também da Turma da Mônica Jovem, edições especiais que são coloridas e são maiores. Também tem algumas histórias em quadrinhos super aleatórias da Marvel. Tenho também da Paula Pimenta, de Fazendo Meu Filme. Então, tem muita coisa aqui aleatória, né? Mas são coisas assim que eu ainda não consigo me desapegar. Então, elas ficam aqui no finalzinho da estante. Então, esse foi o tour pela minha estante. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. E se tu gostou, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. E também aproveita para se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Um beijo e até o próximo!